Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Bueno, sou filho de Deus por adoção, pastor por vocação, engenheiro por profissão e coach por formação. Estou aqui para falar para você sobre propósito de vida. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe por que nasceu? Talvez você já pensou em parar tudo na sua vida. Esse vídeo vai ser importante para você. Vem comigo. Bom, primeiro sobre propósito de vida, nós precisamos entender uma coisa, que todas as coisas foram criadas para um propósito. E não é diferente conosco. Todos nós nascemos para um propósito, para um fim. E precisamos entender, descobrir o porquê. Qual é esse propósito? Eu gostaria de fazer uma leitura de uma passagem na Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 9, versículos 1, 2 e 3, que fala a respeito de um cego de nascença, que diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu entendo com isso que quando nós nascemos, todos, sem exceção, todos nós nascemos cegos para o propósito que Deus tem para conosco. E assim como esse jovem cego de nascença, dá-se a entender que ele ainda possuía provavelmente uma anomalia nos seus olhos, porque as pessoas quando passavam por ele sentiam compaixão por ver ele naquela situação, ao ponto de questionarem, de perguntarem ao mestre: por que ele nasceu daquele jeito? Foi ele que pecou para nascer daquele jeito? Os seus pais é que pecaram para que ele nascesse daquela forma? E Jesus nos dá a melhor resposta que nós precisamos. Ele diz que não foi o jovem que pecou e nem seus pais que pecaram para ele nascer daquele jeito, mas ele nasceu daquele jeito para manifestar a obra de Deus. O que eu entendo com isso é que todos nós nascemos cegos para o propósito de Deus. E com o decorrer da vida, com os encontros que nós temos com Jesus, nós passamos a entender o propósito que nós fomos designados. Independente aonde você nasceu, como nasceu, de que forma você veio ao mundo, talvez até mesmo com uma deficiência física, um problema, saiba, compreenda que todas as coisas foram criadas para um propósito. E o nosso propósito é manifestar o poder do Criador. Através do que você é, através do que você tem, através de tudo. Que tudo isso possa manifestar o poder do Criador em nós. E toda vez que eu falo sobre propósito de vida, eu tenho uma imagem na minha mente, uma imagem muito forte. Um homem, 70, 80 anos de idade, bem trajado, uma boa aparência, terno, relógio no pulso, uma boa aparência. Do outro lado, uma cena mais escura, ao fundo um caixão, sim, um caixão infantil, pequeno, branco, com uma criança dentro.
E então, uma pergunta vem à mente qual desses dois é melhor para Deus? Essa passagem ela existe, tá? No livro de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: ainda que um homem viva muitos anos, tenha muitos filhos, muitas possessões, se esse homem não tiver vida digna e uma morte digna, ele é pior do que uma criança que nasceu morta. Ou seja, ainda que um homem viva muitos anos, adquira muitas coisas, muitos filhos, mas se ele não cumprir o propósito de vida dele, que ele nasceu para cumprir, ele é pior do que uma criança que nasceu morta. Sim, um aborto espontâneo. Porque a Bíblia diz que essa criança não teve a oportunidade de vir ao mundo. E esse homem, mesmo tendo todo esse tempo, toda essa idade, ele não cumpriu o propósito pelo qual ele nasceu. Então, nós precisamos entender que o propósito está relacionado ao dia do nosso nascimento e ao dia da nossa morte. Nós precisamos ter a compreensão em nosso coração, na nossa mente, que nós fomos criados para um propósito, para que o poder do Criador seja manifesto em nós. Isso não tem a ver com quanto tempo de vida você tem propriamente, não é com quantos anos você vai viver, não é se você vai viver 70, 80 ou 90 anos, ou se você vai viver menos do que isso. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que cumpriram o seu propósito, assim como a Bíblia também não oculta pessoas que não cumpriram o seu propósito de vida. Mas quanto àquelas que cumpriram, nós encontramos João Batista, que ainda com 30 e poucos anos, ele pede para perguntar a Jesus, se Jesus, ainda João Batista preso, ele pede aos seus discípulos que vão até Jesus e pergunta a ele se ele é aquele que haveria ou ele tinha que esperar mais tempo. E quando eles fazem a pergunta, Jesus diz assim: vai lá e responde para ele o que vocês veem. Diga para ele que os mudos falam, os cegos enxergam e os paralíticos andam. Então eles voltaram com essa resposta para João Batista. E eu acredito que João Batista então compreendeu que ele cumpriu o propósito dele, porque ele veio para que fosse adiante dele, fosse à frente daquele que viria. Ele batizaria, João Batista batizaria com água, mas atrás dele ia vir um que batizaria com fogo. Então João Batista entendeu por que ele nasceu. Assim como Paulo, um apóstolo, no final da sua vida, já sabendo da sua morte iminente, ele diz assim: combati o bom combate, corri a carreira que estava proposta. Ou seja, ele caminhou ao percurso que ele tinha que caminhar. E ele combateu o bom combate e guardou a fé. Jesus, na cruz, sua última expressão foi: está consumado. Ou seja, cumpri o propósito. E Jesus sabia muito bem porque ele veio, para que veio, e o que tinha que fazer e o que fez por nós. E hoje, a nossa reflexão é para que nós venhamos compreender que nós temos um propósito de vida. Nós nascemos para um propósito. E a Bíblia diz que todo propósito tem um tempo e um modo. E o nosso tempo e modo é o dia do nascimento até o dia da nossa morte. Então, nós precisamos entender por que nascemos. Talvez muitas vezes você perguntou, como eu perguntei, eu me questionei muitas vezes: por que eu estou vivo? Já passei por tanto problema, já passei por tanta crise, já passei por tanto momento difícil, ao ponto de me questionar por que eu estou vivo. Talvez você também já passou por enfermidades, você já passou por crises, você já passou por momentos difíceis na sua vida, ao ponto de perguntar por que é que você está vivo. Mas que tal a gente mudar essa pergunta? Ao invés de que por que eu estou vivo, nós perguntarmos: por que eu nasci? Porque tão importante quanto saber por que você está vivo é você entender por que você nasceu. E nós nascemos para manifestar o poder do Criador, através do que somos,
do que temos e do que venhamos a ter e a ser. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós entendemos sim que Deus tem um propósito que nós chamamos de propósito universal, que é para todos, para que nós nos tornemos uma família de muitos filhos à imagem e semelhança do primogênito Jesus. Mas a Bíblia também afirma, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que o Senhor nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu eterno propósito. Nós precisamos entender que existe um propósito para conosco, um propósito que eu posso dizer individual, um propósito para você, um propósito para mim, que nós vamos entender e cumprir ele, realizá-lo. E isso tem a ver com aquilo que Deus nos deu. Sim, a sua vocação, o seu chamado, a sua missão de vida. Num momento como esse, que a gente tem enfrentado, passado agora, essa pandemia, esse vírus, nós vemos pessoas na linha de frente, como médicos, enfermeiras, policiais, bombeiros, tantas pessoas que estão entregando a sua vida para fazer algo, para realizar algo. Isso tem a ver com o propósito de vida. O propósito de vida é você entender o porquê você nasceu. E isso, de certa forma, tem a ver com você ser feliz. Mas a felicidade ela é muito relativa, porque felicidade para mim pode ser algo, uma coisa, e para você pode ser outra. Porque para alguns felicidade é ter fama, para outros felicidade é ter dinheiro, para alguns felicidade é ter uma boa família, uma boa casa. Mas, sinceramente, a felicidade não consiste ao que nós possuímos, mas sim em o que nós fazemos com aquilo que possuímos. Então, eu gostaria que você entendesse que felicidade, alguém descreveu isso, que felicidade é você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Sabe? Isso é felicidade, isso é se sentir pleno. É você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Mas, Márcio, como que eu sei que eu nasci para fazer isso? Olha, você precisa entender em Deus, no Criador, você precisa sim entender a sua vocação, o que você tem feito para um mundo melhor, o que você tem feito para as pessoas. Mas é importante você entender o que te faz pleno, o que faz você, sabe, uma atividade que você está fazendo e você não tem vontade de parar. Sabe, quando eu estou ministrando, quando eu estou palestrando, quando eu estou ensinando, eu não vejo o tempo passar. O tempo voa. É aquilo que alguns chamam de estado de flow, que você chega ao ápice da sua performance, que você faz com tanta excelência, que você se doa tanto para aquilo, que você não vê o tempo passar e você não se importa com o que está acontecendo à sua volta, desde que você esteja fazendo aquilo que você está fazendo. Talvez você tenha como experiência, talvez você já passou por momentos como esse, já fez algo que você não teve vontade de parar, que voou, o tempo passou. Sabe aquele teu professor, como eu já tive os meus professores, que você chega na sala de aula, ele começa a aula, ele começa a didática, ele começa a ensinar, e quando você menos percebe, a aula acabou, tocou o sinal, a aula acabou, e você fala, mas já acabou? Sim. E essa pessoa, ela está fazendo o que ela nasceu para fazer. Sabe, e por isso nesse tempo agora é que a gente vê quem nasceu para quê. A questão não está em ganhar mais, não é quem paga mais, não é a profissão que paga mais, não é isso.
É o que você nasceu para fazer. Você está fazendo a coisa certa? Você está fazendo o que você nasceu para fazer? Eu te convido a refletir sobre isso. Eu te convido você a olhar para o Criador, olhar para você. Eu te convido você entender. Você é feliz? Me responda agora. Responda nos comentários. Você é feliz? E felicidade não é sorrir todos os dias. Felicidade é sorrir no último dia da sua vida. Sim. A felicidade não se consiste em fazer só aquilo que é agradável a mim. Numa das minhas ministrações numa empresa, eu falava sobre propósito de vida, sobre missão, e eu me lembro de me deparar com uma caixa de fósforo. E me deparando com aquela caixa de fósforo, então me veio uma metáfora, uma ilustração, que eu quero compartilhar com vocês. Nós sabemos que o fósforo ele foi criado para um propósito. E o propósito do fósforo é acender, é pegar fogo. Mas não é pegar fogo por si próprio, ele pega fogo para acender algo, para que o propósito dele venha convergir no propósito de outros. Então, o fósforo, quando você risca ele e ele não funciona, ele não cumpriu o propósito que ele foi criado. E aí você joga fora. Aqueles que até fazem artesanato com palito de fósforo, mas eu tento imaginar quanto desperdício. Esses palitos não cumpriram o propósito dele. Então agora tenta imaginar que demais todas as coisas em volta daquele fósforo pegando fogo, e aí então um coletivo de coisas, seja o garfo, a colher, as chaves, olhando para aquele fósforo e dizendo assim: mas você está pegando fogo, você está se acabando, você está se perdendo, você está morrendo. Mas simplesmente aquele palito de fósforo, ele diz assim: eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Então você vê que quando ele está cumprindo o propósito dele, automaticamente ele também está encerrando um ciclo na vida dele. Ele está realizando o que ele nasceu para realizar. Isso não é só felicidade, isso não é só sorrir todos os dias. Então esse palito ele cumpriu o propósito que ele foi propriamente criado. E a pergunta é: você tem cumprido o teu propósito? Você sabe por que você nasceu? Se esse vídeo fez sentido para você, quanto tem feito para mim, eu peço para que você compartilhe ele, para que você se inscreva no canal. Apesar de novo, eu tenho muito conteúdo para compartilhar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.